Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a responsabilidade civil dos hospitais, das pessoas jurídicas relacionadas à área da saúde. Eu sou Oswaldo Simonelli, seja muito bem-vindo ao nosso Direito Médico na Prática. Nesse nosso aulão de hoje eu vou trabalhar com vocês a questão da responsabilidade civil dos hospitais, das pessoas jurídicas envolvidas na prestação de serviço de saúde. Para quem já está me acompanhando, eu já postei um vídeo anterior sobre a responsabilidade civil dos médicos. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a responsabilidade civil das pessoas jurídicas, como é que os hospitais são responsabilizados, como é que entra a questão da relação do paciente com o hospital agora e não com a pessoa física, com o médico. A base da responsabilidade civil é a mesma quando a gente trata de médicos, quando a gente trata de hospitais. A gente está falando, na verdade, inicialmente do nosso Código Civil. Então, eu vou ter que repetir, de repente, algumas coisinhas aqui, até que você já tenha visto no vídeo anterior, mas para que a gente possa marcar bem a legislação, enfim, os artigos mais importantes quando a gente fala de responsabilidade civil. Então, pegue aí o seu caderno, pegue seu bloquinho de anotações, sua caneta. Vamos começar o nosso direito médico na prática aqui falando da responsabilidade dos hospitais. Pois bem, o nosso Código Civil de 2002, ele trata de maneira muito clara a questão da responsabilidade civil, num primeiro momento, no artigo 186. Né? Então, o artigo 186 do Código Civil, ele diz que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete o ato ilícito. Então aqui a gente tem a responsabilidade civil pelos atos praticados, pelos atos comuns, pelos atos ordinários do nosso dia a dia que acabam resultando em dano a terceiros. Então, é aquele ato que a gente pratica, mas que vem com uma negligência, uma imprudência, tal. E aí, esse artigo 186, na verdade, ele está linkado ao 927, porque no 927 a definição é clara. Aquele que, por ato ilícito, e aí ele menciona expressamente o 186, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E aí no parágrafo único diz, haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade naturalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. O que nos interessa aqui então dessa redação? Haverá, parágrafo único, haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, certo? Então aqui a gente está falando de uma modalidade que se chama responsabilidade objetiva, tá? A gente tem basicamente duas formas de responsabilidade. A gente tem a responsabilidade que é chamada de subjetiva e a gente tem a responsabilidade que é chamada de objetiva. Qual é a diferença então entre elas? A diferença é que quando a gente fala da responsabilidade, basicamente, tá? Qual é a diferença? Quando a gente fala de responsabilidade subjetiva, a gente está falando da necessária apuração da culpa. Então, eu preciso verificar se aquele dano que foi causado a alguém, ele advém de um ato que tenha sido praticado com imprudência, negligência ou imperícia. E aí eu preciso estabelecer necessariamente o nexo de causalidade. Tem que ter um nexo entre o meu ato e o dano ocorrido, certo? E aqui no meio eu vou investigar se houve a culpa. Quando eu falo da responsabilidade objetiva, o que acontece? Eu retiro o elemento culpa, eu falo da responsabilização direta, eu só preciso estabelecer o nexo de causalidade entre o ponto A e o B, entre a ação e o dano, tá certo? Então eu não preciso estabelecer a relação de culpa entre aquele agente e quem sofreu o dano, certo? E aí, então, voltando, a gente está falando do artigo 927, parágrafo único. O parágrafo único do 927 trabalha com a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei. É o que nos interessa aqui. Eu não vou falar da segunda parte, porque a segunda parte do parágrafo único
Trata da atividade normalmente desenvolvida, que pode implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Não nos interessa falar disso agora, porque o hospital não exerce uma atividade de risco. Não vamos trabalhar com isso não. Vamos pensar só nas hipóteses legais, tá bom? E aí, então, a gente atrai aqui a aplicação do nosso famoso CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Eu vou dar uma apagadinha aqui para a gente poder falar agora a respeito do CDC. Como é que a gente vai trabalhar e entender a responsabilidade a partir, então, do Código de Defesa do Consumidor. A gente vai trabalhar, então, com a lei específica, certo? Por quê que a gente trabalha com o CDC? Porque o artigo 3º do CDC diz assim, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou, está lá a última qualificação aqui, prestação de serviços. Então, a gente está falando do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. E aí ele diz, parágrafo 1º, produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Parágrafo 2º, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista. Então, a gente está falando efetivamente de um serviço, que é uma atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Tá? Aqui, então, no parágrafo 2º, eu vou abrir um parênteses para conversar um pouquinho com vocês sobre essa característica. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Ok? No que nos interessa, a gente está falando de hospital, certo? Se o hospital é público, portanto, eu aplicaria o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque eu tenho uma prestação de serviço, mas é uma prestação de serviço onde não há o elemento remuneração. Tá? Essa é uma discussão recorrente na doutrina. A gente tem jurisprudência já dizendo que não se aplicaria o CDC nas relações que envolvem o SUS. Tá? Então, a gente não aplicaria o Código de Defesa do Consumidor. Isso traz algumas implicações um pouquinho diferentes em termos processuais, principalmente, mas a gente não colocaria, e até em termos de prescrição, tal, a gente teria algumas discussões, mas a gente não colocaria, então, o SUS dentro do CDC. Minha opinião particular, pode ser que vocês encontrem aí opiniões contrárias. Eu entendo que não aplica o CDC no SUS. Por essa ressalva, o SUS não é um serviço prestado mediante remuneração. Tá? Se tiver prestado, se cobrarem no SUS, é crime. Tá? Então, o SUS não é um serviço prestado mediante remuneração. Então, aí não teria a aplicação efetiva do CDC. Essa é a minha posição. E eu sei que tem alguns julgados que respaldam, então não estou falando tanta besteira assim. Quando a gente continua, então, fazendo um estudo em cima do CDC, o artigo 6º diz que são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação, ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Então, nós estamos falando aqui do artigo 6º, em que traz algumas garantias aqui de cunho processual civil para o consumidor, principalmente a inversão do ônus da prova, certo? A inversão do ônus da prova, em que o juiz vai avaliar se a alegação é verossímil, enfim, a verossimilhança dessa alegação, ou quando ele for hipossuficiente. E aí há uma ressalva extremamente aberta, quando ele diz, segundo as regras ordinárias de experiências. Então, é difícil para a gente trabalhar o que são regras ordinárias de experiência. Na verdade, qual é a aplicação do critério de hipossuficiência
no âmbito do CDC, não é a hipossuficiência financeira. Na regra geral de processo civil, a gente sempre trabalhou com a questão da hipossuficiência financeira. A parte que é hipossuficiente tem direito, por exemplo, à justiça gratuita, não tem condições de pagar. No CDC, o que nos interessa mais é a questão da hipossuficiência técnica. O que significa isso? Significa que se eu for processar, sei lá, a Apple, a Samsung, né, eu sou totalmente hipossuficiente em termos técnicos. Eu não consigo provar por que meu aparelho não está funcionando. Por que meu aparelho celular parou de funcionar? Eu não consigo provar por que a minha televisão parou de funcionar. Então, eu sou tecnicamente hipossuficiente. E as pessoas às vezes me perguntam, mas para eu processar um hospital, enfim, eu tenho que entender de medicina? Não, como eu não tenho que entender de celular para processar a Apple. Eu só preciso provar que o serviço está sendo prestado de maneira defeituosa e vai ter uma perícia para apurar isso, certo? Então, a gente tem que saber o mínimo, o básico do que está sendo discutido, mas a condição é de hipossuficiência e tem que ser explorado isso. Quem vai processar, enfim, um hospital tem que ter essa noção de que dá para explorar a questão da hipossuficiência. E aí você consegue inverter o ônus da prova em termos processuais. Por quê? Porque o paciente é óbvio que ele é hipossuficiente. Então, se o paciente não entende de medicina, ele não pode processar ninguém. Não dá para a gente chegar a essa conclusão. Seria uma restrição, enfim, sem qualquer parâmetro. Muito bem. Então, a gente está falando aqui da regra básica de inversão do ônus da prova. Então, é por isso que a gente os hospitais não gostam, porque isso acaba jogando sobre o hospital um ônus, às vezes até maior do que deveria, enfim, mas isso acontece justamente porque, inclusive porque a documentação médica fica sob a guarda do hospital, né? Todos os prontuários, as anotações, aliás, todo o prontuário, né? As anotações que integram esse prontuário, as fichas médicas, fichas de atendimento ambulatorial, está tudo sob a responsabilidade do hospital. Então, a partir desse momento, é evidente que o consumidor passa a ser hipossuficiente, tá? Então, aqui também, assim, eu já mencionei isso no vídeo de responsabilidade civil dos médicos, né? Eu tenho muitas ressalvas na parte médica com relação à aplicação do CDC, porque eu acho que a relação médico-paciente não deveria ser baseada no Código de Defesa do Consumidor, não é uma relação de consumo propriamente dita, mas isso já está sedimentado. Na questão dos hospitais eu vejo com um pouco mais de lógica essa aplicação do CDC, porque aí há sim uma relação um pouco mais consumerista, digamos assim, dos serviços hospitalares como um todo, tá? Pois bem, então se a gente prosseguir, né? Onde é que a gente chega então na tal da responsabilidade objetiva do hospital? Quando a gente chega no artigo 14 do CDC, no artigo 14 diz assim: o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Olha duas informações importantes que o artigo 14 dá para a gente. Primeiro momento, responde independentemente de culpa, ok? Responsabilidade, então, objetiva, que está onde? Na lei. Lembra que a gente viu o 927 do Código Civil, né? O seu parágrafo 2º, seu parágrafo único, o parágrafo único do 927, dizia o quê? Responde independentemente de culpa nos casos previstos em lei. Isso é uma lei, o CDC é uma lei de 1990, certo? Então, a gente tem aqui responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. A princípio seriam todos, inclusive as pessoas físicas, certo? Mas depois a gente vai ler uma outra ressalva do artigo 14. O importante é que no seu caput ele já diz de maneira clara: fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores. Responsabilidade objetiva. Mas, na segunda parte do artigo 14 do caput, diz o seguinte: bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O que chama a atenção de vocês aqui? Direito à informação. Então, o fornecedor de serviços também responde pelos danos causados decorrentes das informações insuficientes ou
inadequadas, ok? É praticamente um dano presumido, tá? Faltou a informação, o serviço está sendo prestado então de maneira ineficiente. Aí é que entra a necessidade de um grande cuidado com relação à informação no ambiente hospitalar. No parágrafo 1º ainda diz assim: o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Olha só, aqui já diz quando que o serviço é defeituoso. Quando ele não fornece a segurança necessária para o consumidor a respeito do serviço que está sendo prestado. No parágrafo 4º, na verdade, a gente tem aí a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais, que diz que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Então aqui a gente não tem, a gente tem o artigo 14 do CDC, que traz para a gente de maneira muito clara a responsabilidade objetiva do hospital, responsabilidade subjetiva do médico. É simples, eu falo para vocês, direito médico não é tão complicado, a gente só precisa ler um pouquinho a legislação que rege a matéria, a gente consegue compreender bem as diferenças e as nuances entre essas duas questões, tá? Então, agora entrando de maneira mais específica, e eu vou pedir para vocês ficarem comigo até o final desse vídeo. No final eu vou tentar trabalhar rapidamente uma questão prática para vocês entenderem como é que isso acontece, como é que a gente vê na prática a aplicação da responsabilidade objetiva dos hospitais. Lá vou eu apagar a lousa de novo, segurem aí, fiquem comigo, para a gente poder fazer mais uns rabiscos aqui. Vocês vão anotando o que interessa aí no caderno de vocês e eu vou rabiscando a minha lousa aqui para poder desenvolver melhor o meu raciocínio. Então vamos lá, quando a gente fala da responsabilidade, como eu falei para vocês, só para a gente guardar isso, quando a gente fala da responsabilidade subjetiva, então, o que a gente tem? A gente tem aqui o ato praticado, certo? E a gente tem o ato que causou um dano, certo? E aí eu tenho que estabelecer, então, o quê? O nexo causal, certo? Entre o ato e o dano, né? Eu preciso provar que veio desse ato aqui é que foi causado esse dano, certo? E aqui eu tenho a culpa, certo? A partir daí surge o dever de indenizar. Quando eu vou tratar da responsabilidade objetiva, eu retiro a culpa. Então, basta que eu tenha o ato e o nexo de causalidade com o dano. Para vocês vislumbrarem assim rapidamente, enfim, um exemplo, digamos assim. O Estado. O Estado, por lei, responde de maneira objetiva. Tá? Aliás, por lei não, está até na Constituição Federal. O Estado responde objetivamente pelos danos causados. E ele pode, obviamente, adotar ação de regresso contra o agente que causou o dano. O que significa isso? Significa que se eu estou com o meu carro, andando na rua, ou andando a pé, eu caio num imenso buraco na calçada, quebra minha perna, enfim, sofro um dano terrível, tal. Eu não preciso provar que houve culpa. Eu não preciso provar quem fez aquele buraco. Por quê? A gente está falando de um dever comum, um dever do Estado, de manter, é obrigação do Estado manter a calçada sem buraco. Então, quando eu caio nesse buraco, eu, obviamente, processo o Estado e ele tem obrigação direta de me indenizar. Eu não preciso provar, mas foi o secretário de obras que não tomou conta, não é problema meu, é problema do Estado. Tá certo? É essa relação que acontece dentro do hospital, mas a jurisprudência coloca algumas nuances que a gente precisa entender e compreender de maneira concreta, certo? A primeira coisa que a gente precisa entender dentro do ambiente hospitalar, até para poder acompanhar o movimento da jurisprudência a respeito disso, é a individualização da responsabilidade, certo? Então, a gente precisa individualizar essa responsabilidade. Como é que a gente faz a individualização dessa responsabilidade? A gente tem que entender a cadeia de serviços médicos. A gente tem o hospital, a gente tem o plano de saúde, certo? Dentro do ambiente hospitalar, a gente tem
um diretor técnico, a gente tem um diretor clínico. Dentro do plano de saúde, a gente tem um responsável técnico, médico, tá? Esses dois aqui também são médicos, ok? A gente tem a figura do médico assistente, que é aquele que efetivamente dá a assistência ao seu paciente. A gente tem num ambiente, por exemplo, de hospital, escola, tá? A gente tem os médicos residentes, a gente tem os preceptores e por aí vai. A gente tem toda a gama de profissionais de saúde, a gente tem enfermagem, a gente tem nutrição, a gente tem fisioterapia, a gente tem psicologia, tem assistência social. É toda uma gama, é um sistema que trabalha para fornecer o serviço de saúde, certo? Então, tem que ter essa noção justamente para, enfim, quando a gente for tratar da responsabilidade civil do hospital, não cometer os erros, enfim, no momento de ajuizar a ação, no momento de fazer a defesa do hospital, certo? Por que que eu comento isso com vocês? Porque hoje a gente tem o hospital cada vez mais sendo demandado a partir de falhas estruturais, tá? Vamos lá, o hospital ele presta um serviço, certo? Ele presta um serviço de saúde, ele coloca à disposição da população um serviço de saúde. Dentro dessa escala, a gente tem uma série de problemas que podem acontecer. A gente tem problemas estruturais, a gente tem problema do próprio serviço médico, a gente tem problema da nutrição, a gente tem problema do financeiro, do administrativo. Será que o hospital, de fato, responde de maneira objetiva por tudo que acontece lá dentro? A jurisprudência tem caminhado no sentido de que não. Eu tenho trabalhado com o termo e eu gostaria que vocês pensassem nesse termo, refletissem se esse termo é o mais adequado, né? Mas quando a gente fala de responsabilidade objetiva, tá? A gente tem a chamada objetiva pura e a objetiva derivada. O que significa isso? Significa que em alguns casos basta se provar o nexo de causalidade, tá? O que significa isso? Por exemplo, se a gente falar de infecção hospitalar, eu tenho até um vídeo que fala sobre isso, um vídeo que fala da jurisprudência nos tribunais, tá? Depois vocês procurem na playlist, que fala um pouco da infecção hospitalar. A infecção hospitalar, se ficar provado, eu não tenho que demonstrar aqui no processo a questão da culpa, tá? Porque a obrigação do hospital é manter níveis aceitáveis de infecção hospitalar, tá? Claro que tem uma série de detalhes quando a gente trata de infecção hospitalar, mas aqui é um exemplo só para vocês pegarem aqui, sacarem o que eu estou falando. Equipamento com falha. E quando eu falo de equipamento, é tudo. O paciente está numa maca, essa maca quebra e ele vai direto para o chão, ele sofre um dano grave por conta dessa quebra. Eu preciso provar a culpa? Não. O hospital vai dizer, mas eu fiz manutenção, mas o cara que faz a manutenção não fez direito, está aqui o laudo da manutenção e tal. Não interessa. Aqui a responsabilidade é objetiva, pura, porque é aquele serviço que efetivamente o hospital tem obrigação de prestar de maneira direta, tá? Problemas na questão da hotelaria hospitalar, né? Eu acho super interessante esse termo hotelaria, de hotel não tem nada, mas enfim, que são as acomodações, aquilo que é fornecido em termos de acomodação. Qualquer problema nesse sentido, é o hospital que responde. Quando a gente fala de algumas adversidades administrativas, o hospital responde objetivamente, falha no dever de vigilância dentro do hospital, tá? Então alguma coisa que acontece dentro do ambiente hospitalar e traz um dano para o paciente, sob o ponto de vista de vigilância, né? Um paciente que está lá hospitalizado, alguém invade o hospital, agride esse paciente e tal. São situações de responsabilidade objetiva, tá? Pura. Então, não há, aqui realmente é o buraco no chão, tá? Caiu no buraco, tem que pagar. É o escorregar no chão molhado do hospital.
Aí você não tem o que discutir. Só que a jurisprudência tem firmado um segundo entendimento, que eu tenho chamado de responsabilidade objetiva derivada. Por quê? Porque dentro da ação que trata da responsabilidade do hospital, vocês vão achar várias decisões do STJ que dizem assim: responsabilidade objetiva do hospital, comprovada a culpa dos médicos no procedimento realizado. Ora, se eu tenho que provar a culpa dos médicos para poder responsabilizar o hospital, não é mais responsabilidade objetiva pura, certo? Como eu não posso chamar essa responsabilidade de subjetiva, porque a lei não trata de responsabilidade subjetiva, quando fala do prestador de serviço, pessoa jurídica, só da pessoa física, eu tenho que criar uma subdivisão aí. E eu tenho chamado carinhosamente, se vocês tiverem algum outro nome mais interessante, se não tiverem, podem usar esse e, por favor, atribuam a autoria a mim. Mas, enfim, o fato é que aqui eu passo a ter duas categorias de objetiva. Eu tenho objetiva pura e a derivada. Eu tenho que trabalhar com isso porque, senão, eu não consigo estabelecer dentro da legislação a possibilidade de abrir a averiguação de culpa dos profissionais. Veja só, o paciente entrou no hospital para fazer um tratamento, certo? Fazer um parto. Vamos lá, fez um parto. O bebê morreu, certo? Se eu trabalhar a responsabilidade objetiva de maneira pura, o que eu vou dizer? Ele entrou vivo e não saiu vivo, então eu tenho que indenizar. E aí a gente inviabiliza completamente a atividade hospitalar, né? Porque eu vou entender que a morte é sempre um dano. E não necessariamente, a morte pode ser uma consequência de uma evolução natural, de um problema que essa própria criança já tinha, ou a mãe, numa gravidez de risco, e aí a gente tem inúmeras interpretações. O fato é que eu vou ter a obrigação de indenizar pela morte. Né? Um paciente que entra lá politraumatizado e é amputado um membro dele. Não, houve um dano, perdeu parte do membro, tem que indenizar. Não dá para trabalhar assim quando a gente fala de responsabilidade objetiva do hospital. Por isso que se criou, né? É que eu acho assim, quando a gente lê essas decisões, sempre me soou ruim quando eu leio responsabilidade objetiva do hospital, comprovada a culpa dos médicos, tal. Não me parece ser o mais indicado, ser o mais viável quando a gente trabalha com a responsabilidade legal, porque ela é objetiva por lei. Então, ok, criou-se uma responsabilidade derivada para poder trabalhar, então, para poder trabalhar com a análise da culpa dos profissionais. Então, aqui nesse caso, eu vou ter que provar que os médicos foram negligentes, imprudentes ou imperitos na manobra do parto que causou o óbito do nascituro, tá certo? E aí eu vou responsabilizar o hospital pelo erro dos médicos. Por que isso aqui acontece? E aí tem outra discussão interessante. O pessoal fica falando assim, mas vamos fazer contrato com esses médicos de PJ, faz contrato de locação, porque aí eu consigo provar que, na verdade, eu loco a sala do hospital para ele não é vinculado ao hospital. Nada disso vai interessar para o direito do consumidor. Sabe por quê? Dois fatores principais. Primeiro, o paciente não procura aquele médico, ele procurou o serviço de saúde do hospital. Quem forneceu o médico para ele foi o hospital, certo? Então aqui não interessa qual é a natureza jurídica da relação entre o hospital e o médico. O paciente não foi numa clínica procurar aquele médico, ele foi num hospital. E ali o hospital forneceu alguns profissionais, porque a sua atividade fim é prestar serviço de saúde. E para isso ele precisa de vários profissionais para dar essa atenção. Ok? Então, procurou o hospital, não procurou o médico, ele não escolheu aquele médico. A partir daí a gente tem, sim, a responsabilidade do hospital. E, num segundo momento, a gente tem uma teoria do direito civil que é chamada de teoria da aparência. O que significa a teoria da aparência? Significa que, a partir do momento que eu chego no hospital e sou atendido por um médico,
eu tenho a convicção de que aquele médico é do hospital, ele está lá dentro. Eu não sei se ele é seletista, se ele é PJ, aparentemente ele está ali prestando serviço como preposto do hospital. É esse o termo, preposto. E como preposto, ele tem o dever de trabalhar em nome do hospital, e se ele cometer algum equívoco, o hospital vai ser responsabilizado, tá certo? E a partir daí, como preposto, ele pode ser demandado pelo próprio hospital para ressarcir, enfim, tal. Então, isso é o mais simples, tá? O que acontece muitas vezes é que a gente vê a responsabilidade solidária, tá? E aí se coloca no polo passivo o médico e o hospital respondendo de maneira conjunta. Se houver o direito ao ressarcimento, o juiz vai dizer, olha, solidariamente respondem os dois, ou seja, se um não pagar, o outro paga, você pode executar qualquer um deles, né? Não é subsidiária, né? É solidária. Então, o que acaba acontecendo é isso, tá? Esse é o apanhado geral da nossa responsabilidade civil dos hospitais, né? Espero que eu tenha conseguido passar. Vamos tentar ver agora alguma coisinha referente a um caso concreto que eu vou passar para vocês, para ver se a gente consegue entender melhor. É um caso rápido, né? Só para vocês terem uma ideia de como isso é aplicado na prática, tá bom? Acompanhe comigo aqui. Vamos trabalhar então rapidamente aqui um caso concreto, só para vocês compreenderem como é que a gente pode enxergar um pouco a escala de responsabilidade e tal, como é que a gente consegue trabalhar isso, né? Como é que a individualização da responsabilidade. Então, e é um caso até corriqueiro que acontece muito, infelizmente. Então, vamos lá. É uma cirurgia de lipoaspiração, certo? Lipoaspiração. Pois bem, paciente jovem, em torno ali de 35, por aí, eu vou falar 35 jovem, né? Eu já passei dos 40, 35 é jovem. Vamos lá. Então, paciente em torno de 35 anos de idade, contato médico, vai na clínica dele, né, faz alguns exames pré-operatórios, até então tudo bacana. Ele diz, olha, eu faço esse procedimento, mas eu trabalho com o hospital, vamos pensar aqui num hospital, sei lá, num hospital XY, pronto, não consegui pensar num nome melhor, no hospital XY. Então, eu tenho a minha equipe, eu levo a minha equipe até lá, a gente faz o procedimento, é um procedimento rápido e tal. Não faço aqui na minha clínica, faço lá no hospital. Tal. Ótimo, até aqui, perfeito. Fez os exames pré-operatórios, fez termo de consentimento, né, livre e esclarecido, explicando as possibilidades tal, da lipoaspiração, o que pode acontecer, tal. Ok. Muito bem. Ela dá entrada no hospital, certo? Está lá toda a equipe do doutor, tá bom? Então, está lá a equipe, tá? Ela entra, faz o cadastro dela no hospital, né? Faz a fichinha para poder dar entrada, operar e tal. Durante o procedimento, o médico começa a perceber que ela está apresentando um quadro de braquicardia, batimento caindo, está com 55 e vai caindo, tá? Está com 55 BPM, começa a descer. Fica inconsciente, imediatamente ele pega essa paciente, então, interna ela, tá? Leva ela para um outro local mais adequado, entra no centro cirúrgico, tal, vai para a UTI, e aí fazem as manobras, aí entram os médicos dos hospitais para tentar, os plantonistas para tentar ver o que está acontecendo, tal, e aí eles verificam que houve uma perfuração no intestino. E essa paciente, então, tem uma hemorragia, não consegue controlar, ela vem a óbito. Olha só que caso complicado quando a gente vai trabalhar de responsabilidade civil. Vamos entender o que seria a lógica aqui. A relação começou toda ótima, termo de consentimento, tal. Exame pré-operatório, ele não fez na clínica dele, ele fez no ambiente hospitalar, tá? Então ele tomou todos os cuidados pré-operatórios. Só que aqui provavelmente teve o quê? Uma imperícia. Por quê? Uma imperícia, imprudência, teve uma imprudência provavelmente, tá?
talvez uma negligência. Não, imperícia certamente não é, tá? Mas a gente pode caracterizar aqui uma imprudência ou uma negligência dele no ato médico, tá? Na medida em que ou ele fez de maneira desleixada, achando que aquilo é um procedimento básico, que foi enfiando aquela cânula e perfurou o intestino, né? Ou ele foi imprudente porque ele viu que não dava para fazer mais, mas ele acabou querendo tirar um pouquinho mais e ele foi além e acabou ali perfurando o intestino, tá? São essas duas hipóteses que a gente pode trabalhar. Não acredito numa hipótese de imperícia, vamos entender aqui que nesse nosso caso, o nosso doutor aqui, ele tem toda a qualificação, tem título de especialista pela sociedade, de cirurgia plástica e tal. Então, provavelmente houve uma imprudência ou uma negligência, certo? Que levou ao óbito. Então, a gente tem o ato, a gente tem o dano e a gente tem o nexo de causalidade, certo? Como é que a gente trata a responsabilidade? Foi no ambiente hospitalar, tá? Foi no ambiente hospitalar, se a gente pensar na responsabilidade objetiva, eu tenho tudo praticamente pronto aqui para responsabilizar o hospital, tá certo? Eu posso responsabilizar o hospital nessa hipótese? Não. Por quê? Porque o hospital só forneceu o espaço para esse médico que ela procurou na clínica específica. Ela não procurou o serviço hospitalar. Eu só poderia culpabilizar o hospital se, no segundo momento, eu comprovasse que, quando a equipe do hospital assume o caso, ela morre na mão da equipe do hospital, essa equipe teria agido com culpa. O que, no nosso caso aqui, aparentemente não houve, porque ela já chegou com essa perfuração. Eles tentaram apenas reverter e salvá-la, mas não foi mais possível. Quem causou o óbito foi a perfuração, foi o médico que fez o primeiro procedimento, tá certo? Então, a gente quando vai trabalhar a responsabilidade, a gente tem que olhar uma linha completa, desde o primeiro ato até o último, e se possível, eu gosto de dizer o seguinte, desconstruindo, de trás para frente. Comecem do óbito, razão do óbito, quem deu o último atendimento, quem deu o atendimento anterior, quem deu o primeiro atendimento. Tá? É muito comum cometer o equívoco de culpabilizar geralmente quem deu o último atendimento, quando muitas vezes a responsabilidade está no primeiro atendimento. O primeiro atendimento errado, o primeiro atendimento equivocado vai criar uma escala de possíveis erros que vão acabar recaindo no último, e nem sempre o último é o culpado. Tá certo? Então aqui a gente não consegue responsabilizar, nesse nosso exemplo, objetivamente o hospital, só se a gente tivesse aqui ao final a responsabilidade da equipe que fez esse último atendimento, o que aqui não é o caso, tá bom? Esse foi um exemplo só para a gente brincar um pouquinho e exercer o nosso raciocínio e exercer a nossa genialidade criativa aqui, tentar ver como é que funciona na prática a responsabilização, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, essas aulas são um pouco mais longas, são aulões mesmo aqui, né? Nesse nosso playlist de Direito Médico na Prática, para vocês verem como é mesmo, como é que acontece o Direito Médico no dia a dia, tá bom? A base teórica e a base prática. Muito obrigado, até o próximo vídeo e sigam aqui, deixem o seu like, deixem o seu comentário, se inscrevam no canal, tá bom? Obrigado.